Graças a Deus, meus amados irmãos, ouvintes, estou aqui para gravar um pequeno vídeo, vai ser um vídeo muito curto, mas de suma importância para cada um de nós, porque eu vi uns dias atrás aí uma pergunta de um católico, né? Uma pessoa católica, com certeza, eu não sei se era evangélica, mas ela referiu a um católico, da Igreja Católica. E ele perguntou para um pastor bem renomado, um pastor que é de uma igreja muito famosa, né? E o pessoal que vem da Reforma Protestante. E ele perguntou se o católico, que morreu católico, ele vai para o céu. Ou se o católico tem direito à salvação, não precisa mudar, né? Ou seja, não precisa mudar para outra denominação dentro da Igreja Católica. Pelo menos foi o que eu entendi. Eu vou mostrar o vídeo para vocês e a gente vai fazer um pequeno comentário. Isso é um vídeo, acredito que a resposta dele veio por conta da doutrina calvinista, né? Vou colocar aqui o vídeo para vocês verem como ficou, tá bom? Vou ligar aqui. Olha só. Pastor, um católico pode ser salvo? Meu irmão, a salvação não está na religião, né? Tem católico que crê em Jesus Cristo, está salvo. Tem evangélico que crê em Jesus Cristo, está salvo. Então a salvação... Veja só que ele falou que tem católico, olha só, tem católico que não tá. A salvação realmente não está baseada na religião. Isso é verdade. Eu concordo com o pastor, mas aí ele falou, tem católico, né? Que tá lá, tá salvo. Como também tem evangelho, também tá salvo. Olha só, vamos lá. não é simplesmente uma religião, ou está numa determinada religião. A salvação ela é exclusiva na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, pela graça de Deus, né? A salvação, ela não vem da religião, não vem das obras, de maneira alguma. A salvação, ela é exclusiva, vem através da graça de Deus. Essa graça de Deus tem que atingir o homem para ele ser salvo. Não vem de esforço humano, né? Vem propriamente de Deus. Mas vamos lá. Quem crê no Senhor Jesus Cristo está salvo, tá certo? E é muito difícil também nós julgarmos, né? Porque só Deus conhece o coração das pessoas. Eu creio que na Igreja Católica tem muitas pessoas que creem em Jesus, que têm um relacionamento pessoal com Jesus, que servem a Jesus de todo o coração. Olha só, ele diz que crê que na Igreja Católica tem muitas pessoas que levam a sinceridade, né, crendo em Jesus, como ele disse anteriormente, que aquele que crê será salvo. Então, que crê em Jesus, né? Então, esse católico ele está salvo. Ou seja, não precisa ir para outra denominação, né? Nas palavras dele, ele quis dizer isso. Não precisa se converter em outra denominação, porque dentro da Igreja Católica tem pessoas sinceras que levam a doutrina, né? Na sinceridade está salvo. Olha só. Como na Igreja Evangélica também tem, e tem os falsos, aqueles que falam uma coisa, mas vivem outra. Tá bom? Grande abraço. Vendo aí, pessoal? Então, o pastor Erival Dias, né? Um homem que eu acompanho ele, gosto muito dos ensinamentos dele, porém, nesse requisito eu não concordo com ele. Eu acredito que ele, por ter, na minha percepção de vista, de ver esse vídeo, eu acredito que ele usou aí a doutrina calvinista, não usou a Bíblia, porque a Bíblia não diz isso, em nenhuma parte, que no catolicismo existe salvação. Como também, como ele falou, né, a salvação não vem pelas obras, né? Não vem pela religião, não vem por isso, vem pela graça. Mas tem requisitos que eu acredito que o homem precisa praticar e obedecer. Uma delas é unicamente a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e básica para o cristão andar no caminho da salvação, né? Recebeu a Cristo, recebeu a salvação, a graça de Deus, então ele tem o respaldo bíblico para ele prosseguir naquele caminho. Existe uma doutrina para a pessoa seguir.
Eu não concordo com o pastor quando ele diz que o católico sincero, né, ele lá dentro da Igreja Católica ele vai encontrar a salvação. Primeiro, por quê? Porque o católico, católico de verdade, ele é o quê? Ele é um seguidor da doutrina católica. E nós todos sabemos que o catolicismo é uma heresia por muitos fatos, requisitos e crenças que eles levam, que diminui a Bíblia, a palavra de Deus, e enaltece a igreja. Então, nesse requisito aí, o pastor, infelizmente, ele acho que ele não sei qual foi a posição dele aí, mas não tem isso na Bíblia. Ele fugiu um pouquinho da escritura. Mas na minha percepção, eu acredito que ele usou a doutrina, os ensinamentos do calvinista, né? Que dizem que a salvação já tem pessoas predestinadas, já tem pessoas escolhidos, separados, nasceu para aquilo, com aquele, né, com a salvação já garantida. Então, na visão dele, independente de ser católico ou não, já está salvo, né? Então, a Bíblia fica um pouquinho fora disso, porque nós sabemos que a Igreja Católica é uma igreja, uma doutrina cheia de heresias, né? Diminui a palavra de Deus e muitos fatos. Olha só, o primeiro eu coloquei aqui, os santos católicos são intercessores. Então, para o catolicismo fiel e conservador mesmo, e aquele que leva realmente a sério a doutrina católica, ele tem os santos católicos que já morreram, né, como intercessores, ou seja, eles rezam para as pessoas, intercedendo, pedindo intercessão daqueles santos para os seus familiares, para ajuda disso, ajuda daquilo. Então, aqui na minha cidade mesmo, onde eu moro, cada bairro tem um santo, né, entre aspas, católico, que em cada época de ano, mês, também tem uma festa para aquele santo. Então eles andam com procissões, com andores, fazendo suas rezas, suas preces, acendendo as suas velas e tudo mais, e pede intercessão, orando a eles, rezando a eles, para que eles pudessem receber algum benefício em troca. Então, o católico que produz isso, a Igreja Católica, ela não está, o católico ele não está salvo, ele não vai conseguir de maneira alguma a salvação dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque é uma igreja baseada em heresia, uma seita. Para o católico ser salvo, ele tem que sair da Igreja Católica. Ele tem que abraçar a Bíblia, porque se ele é mesmo reformado, o pastor, ele sabe muito melhor do que a história, né, da igreja, um teólogo que tem um vasto conhecimento, e ele sabe muito bem que a reforma aconteceu justamente por isso, porque Martinho Lutero queria uma reforma na igreja, queria que deixasse certos pontos, né, 90 teses, 95 teses, que ele lutou para que a igreja deixasse aquela idolatria, aqueles costumes, tudo aquilo que estava prejudicando a salvação das pessoas. Então, o que aconteceu? Ele foi expulso da Igreja Católica. Então, o católico, morreu católico, ele infelizmente não vai para o céu. Não estou dizendo que eu estou julgando, mas é a Bíblia que diz. Porque se a pessoa morreu na idolatria, na feitiçaria, né? Aí tem mais outro ponto aqui, ó, o purgatório. O católico realmente ele acredita no purgatório, porque é uma doutrina católica. É uma doutrina católica. O purgatório serve o quê? Ele está diminuindo a Bíblia e está colocando, em vez do sangue expiatório de Cristo, que é o único que purifica o pecado do homem, está colocando como fogo do purgatório. A Bíblia diz lá em Hebreus que o homem tem direito de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois que o homem morre, não existe fogo do purgatório para purgar a alma daquele cidadão, daquela pessoa, daquele pecador. Não existe orações nem rezas de pastores de maneira alguma. Morreu-se, ou seio de Abraão, lugar de descanso, ou então tormento eterno. Entendeu? Outro ponto. O sincretismo que a Igreja Católica leva, juntamente unificado com a Umbanda e com as religiões da África, né, que veio da África,
né, a Umbanda, o Candomblé e outras coisas. Porque alguns santos católicos que servem para interceder pelos católicos que eles rezam, são os mesmos espíritos Exus, né, que estão lá dentro da Umbanda, do Candomblé, para fazer feitiços, magias contra pessoas, né? E as pessoas que servem essa religião da Umbanda, eles têm essas pessoas como um guia, né? Entrega suas vidas para eles, eles são chamados de cavalos, né? E seguidor deles, eles têm eles como um guia. Então, mais um ponto, né? Por causa desse secretismo, e a glória de Deus não pode ser dada a outra, nem misturado com outro ser. Então, mais um ponto que está aqui, o pastor está equivocado com isso, né? Em dizer que a salvação também existe na Igreja Católica. E o quarto ponto, eu coloquei aqui, só foi 4, para não ficar muito grande, é a mariolatria, ou seja, os catolicismo, o católico verdadeiro, ele idolatra Maria, né? Ele tem Maria, a mãe de Jesus, como a deusa, como a mãe de Deus, e que ela intercede por toda a humanidade, e que a palavra dela tem mais valor do que até o próprio, igual a de Jesus, ou mais, né? Ou mais. Porque segundo o catolicismo, eles rezam e pedem a Maria, Maria pede a Jesus como se fosse uma ordem, e o filho obedece. Entendeu? Então isso aí é uma mariolatria, uma idolatria, algo que coloca a Bíblia lá embaixo, e ele enaltece somente a doutrina católica, que não tem base nenhuma na palavra de Deus. Então o pastor reformado aqui, Arival, né? Ele deu uma grande farrapada. Eu não sei se ele quis defender a doutrina da salvação né, como é que se diz, de Calvino, né? Que a pessoa já nasceu ali salvo, foi decretado para ser salvo, e independente do que acontecer, ele está salvo. Se esse pensamento for verdade, então existe salvação, né, no catolicismo, existe pessoa salva também, por quê? Porque acredita em Deus, né, na Umbanda, não precisa ninguém se converter, mudar de denominação, não precisa nada. Somente fica lá porque já está salvo. Então, meu querido, eu vou colocar mais um trechinho aqui do vídeo para vocês verem. Olha só. Pastor, um católico pode ser salvo? Meu irmão, a salvação não está na religião, né? Tem católico que crê em Jesus Cristo, está salvo. Tem evangélico que crê em Jesus Cristo, está salvo. Ou seja, na concepção do pastor, somente crê em Jesus Cristo já está salvo, né? Fica difícil aí, porque não tem base bíblica, né? Não tem base bíblica. Então, eu sei que a salvação não depende do homem, depende de Deus, porque a graça de Deus é quem atinge o homem. Só que eu também acredito, nós acreditamos, né, que o homem ele pode sim resistir e ele não querer, porque ele é dotado de livre-arbítrio. Eu sei que vai ter muitas pessoas criticando as minhas palavras pelo fato de nós não sermos calvinistas, né? Eu não apoio nenhum ponto nesses pontos de Calvino. Acredito que o homem tem sim livre-arbítrio, ele pode sim resistir à salvação, e Deus respeita essa atitude, não obedece o homem, não está submisso o homem de maneira alguma, mas ele deixa o homem à vontade, e esse homem vai prestar conta no dia do juízo final, tá bom? Então fica aí esse vídeo para vocês, e deixa o comentário aí, deixa aí sua curtida, faça o que vocês acharem aí, comente, entendeu? Pode refutar se vocês acham que ele está com razão, vocês coloquem também, mas eu quero base bíblica, aonde que um seitário que está dentro da seita, das heresias, está salvo por